Olá pessoal, feliz ano novo. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Começaram bem o ano? Espero do fundo do meu coração que todo mundo tenha começado um ano muito bom e muito maravilhoso. Vou acertar minha barba aqui. Vocês sabiam que eu tomo banho e passo perfume antes de gravar vídeo? Eu gosto de arrumar a barba também. Brincadeiras à parte. Obrigado pela sua audiência. Legal você estar me assistindo. E volto a dizer, né? Talvez você esteja me assistindo por um chamado sobrenatural de Deus. Sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje eu resolvi pegar um tema. Você sabe que ao longo da semana, eu estou tentando gravar um vídeo por semana. Ao longo da semana eu fico pensando nos temas, né? E eu estava pensando no seguinte, muita gente tem dúvida, né? O que acontece depois da morte? Os mortos conseguem se comunicar com os vivos? O que acontece na hora que a gente morre? O que é a morte? Olha, a morte é a separação do nosso corpo material. Então a Bíblia fala que o nosso corpo é pó, veio da terra e volta ao pó. E a nossa alma volta para Deus. Então a morte seria essa separação do corpo e da alma. Alma e espírito são coisas diferentes? Não. A gente entende lendo a Bíblia que alma e espírito é a mesma coisa. Apesar de ter muita gente que fica, alma é uma coisa, espírito é outra. Não. Tá bom. Eu já contei aqui para vocês que Deus, lá na eternidade, antes de existir o tempo, ele concebeu um plano para criar um povo que morasse com ele para sempre. Um povo para ser seu. A verdade é essa, um povo para ser seu. Aí ele criou o homem e a mulher. O pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. Isso foi passado para os filhos. Então a gente fala que eles carregam o pecado, a gente traz em nós mesmos o pecado original, lá de Adão e Eva, e a nossa salvação vem através de Cristo. Porque a gente, perante a santidade de Deus, o nosso destino seria o inferno, isso seria o justo. Falar assim, eu só quero que Deus seja justo comigo. Se Deus fosse justo com você, você ia hoje para o inferno. Essa é a verdade. Então, a Bíblia fala que assim como o pecado entrou através de um homem, a salvação entrou através de um homem, que foi Cristo, que era Deus, se fez homem, e através dele vem a salvação. Então a Bíblia chama o Adão de primeiro homem e Jesus de segundo homem. Ok. E a gente lendo a Bíblia, o que a gente interpreta então que acontece quando a pessoa morre? Se a gente for pegar ali na carta aos Hebreus, que eu já disse aqui que ninguém sabe quem escreveu, tá? Mas é um livro do Novo Testamento, uma carta do Novo Testamento, escrita para os hebreus, que é um outro nome que se dava para os israelitas. Então eu vou ali em Hebreus capítulo 9, ali tem uma certa explicação e a gente vai juntando as coisas. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 24, está falando sobre o que foi a morte de Cristo, o que foi a vinda de Cristo aqui para a terra. Então olha só, Hebreus 9, 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. No Antigo Testamento, havia aquela necessidade de repetitivos sacrifícios para perdoar o pecado do povo. Era uma coisa muito dura, uma coisa muito constante, sabe? Eram sacrifícios diários,
tinha coisa que tinha que ser feita todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. E o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava no lugar mais santo, digamos assim, do templo, que era chamado de Santo dos Santos, né? E para ele poder entrar lá, tinha todo um ritual, era uma coisa super perigosa. Ele ia, por exemplo, com uma corda amarrada, porque se ele morresse, as pessoas não poderiam entrar lá para retirar ele. Então eles puxariam a corda, porque se alguém entrasse lá, poderia morrer também. Então ele entrava ali no Santo dos Santos, tinha a Arca da Aliança, você já deve ter visto em algum filme, a Arca da Aliança, que tem aqueles querubins com as asas voltadas para cima, lá em cima. E em cima dessa tampa, ele aspergia sangue de animais, tá? Sangue de um cordeiro. Por isso que fala que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo, você já vai entender. Então nessa tampa era aspergido o sangue e o pecado do povo de Israel era perdoado. Essa tampa era o propiciatório. Então ali era feita a propiciação. Era ali que os pecados eram perdoados. Então, Jesus derramando o seu sangue, ele fez a propiciação dos nossos pecados. Então, aquele que crê em Jesus, ele é perdoado por essa obra. E Jesus, ao contrário de homem, que tem que ficar entrando num lugar construído por mãos, Jesus é Deus, ele entra no próprio céu diante de Deus, apresenta esse sacrifício, que foi a sua morte na cruz, e como ele é um sacrifício perfeito, isso é feito uma única vez. Então, isso encerra aqueles sacrifícios todos. Essa história de que você tem que ficar sacrificando para Deus, faz o seu sacrifício. Não, Jesus fez um sacrifício único e verdadeiro, está aqui em Hebreus 9, você leu nós lemos a partir de 24. Mas o foco que eu quero dar é o seguinte, lá no versículo 27 está escrito assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois de enfrentar o juízo, assim Cristo também, morreu uma única vez e vai voltar. Então aqui em Hebreus está falando que o homem morre uma única vez. Então, o que acontece depois da morte? Eu vou voltar em outro corpo? Não, você morre só uma vez. Tá, fechei os olhos, morri. O que acontece? Bom, agora a gente vai lá para Lucas. Lucas é um médico, provavelmente grego, a gente não tem muita certeza disso, mas há indícios de que ele era grego, porque ele tinha um grego muito bonito. Quem lê os originais gregos fala que o grego dele era muito letrado, diferente de outros e tal. Lucas é o maior escritor do Novo Testamento. Mas não é o apóstolo Paulo que escreveu mais? Se você pensar em livros, apóstolo Paulo, mas se você pensar em linhas de texto, Lucas é o que mais escreveu. Ele escreveu um evangelho, que é conhecido como Evangelho segundo Lucas, e ele escreveu também Atos dos Apóstolos, tá? Então, Lucas, narrando as coisas que Jesus falou, as parábolas, se a gente for ali, deixa eu achar aqui na minha Bíblia, se a gente for para Lucas, capítulo 16, eu vou ler a partir do versículo 24, mas a história é a seguinte: tinha um cara muito rico, vivia nababescamente, vivia uma vida louca, uma vida de luxo e festas e tal, e tinha um mendigo que morava na porta da sua casa, com chagas, feridas expostas, e que os cachorros lambiam as feridas. Então você imagina a vida desgraçada que era desse mendigo. Esse mendigo era chamado Lázaro. É um Lázaro que Jesus ressuscitou? Não, esse é outro Lázaro. Esse é o Lázaro mendigo que morava na frente da casa do rico. E eis que os dois morrem. A gente está falando sobre morte aqui, o que acontece depois da morte. Eis que os dois morrem. Agora vamos ver o que acontece aqui então. Aguenta aí um segundo. Lucas 16, eu vou ler a partir do versículo 22. Você aguenta aí um segundinho. Lucas 16, 22. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas,
enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. Ele respondeu: então lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, morreu o rico, morreu o mendigo e estão no Hades. Hades é uma linguagem que se usa para a terra dos mortos. Tá? Não significa necessariamente inferno, porque a gente acha que Hades é inferno. Não, Hades é a terra dos mortos, é uma linguagem geral, assim, para a terra dos mortos. E o rico olha para cima e vê Lázaro com Abraão. Abraão, qualquer dia eu conto a história aqui, né? É o primeiro patriarca do povo hebreu. Tá? Então ele vê Lázaro com Abraão, sendo consolado por Abraão, numa boa ali, e ele fala: ó, pai Abraão, deixa o Lázaro molhar a ponta do dedo, pôr na minha língua, que eu estou aqui no fogo abrasador, né? Ele estava no inferno. E Abraão fala para ele: não. E tem um abismo muito grande entre nós, que não dá para trocar de lado. Aí ele pede: então deixa o Lázaro ir lá avisar os meus parentes, né, para casa dos meus pais. Fala, se eles verem um cara que morreu lá, eles vão acreditar, para se arrepender. E Abraão fala: não. Eles têm Moisés, os profetas, né, eles tinham o Velho Testamento. Fala assim: se nem com isso eles estão acreditando, não vai adiantar ver um dos mortos aqui. Então essa é a parte que a gente usa como argumento para falar que os mortos não se comunicam com os vivos. E o que acontece após a morte? Após a morte, o espírito se separa do corpo e você que é salvo, você vai para junto de Deus. Já é o céu definitivo? Não, eu acredito que não. Pelo que a gente interpreta da Bíblia, é um estado intermediário. Você vai ficar numa boa, você vai ficar com os anjos, você vai ficar com Deus, mas ainda não é o final de tudo isso, porque Jesus vai voltar. A gente pode falar sobre isso, sobre escatologia um pouquinho mais para frente, tá? Mas Jesus vai voltar e já vou falar sobre isso daí. É um estado intermediário. A gente ainda não está com um novo corpo, nem nos novos céus e na nova terra, mas a gente está lá com os anjos, com Deus, você vê, está lá com Abraão. Ok, e quem não é salvo já vai para um estado de tormento, que também não é ainda o inferno final, é um estado de sofrimento, mas ainda não é o inferno final, porque o inferno final está lá em Apocalipse, vai ser inaugurado quando jogar ali o diabo, os seus anjos, o anticristo e toda aquela turma lá, que aliás o diabo não é o príncipe do inferno, ele vai ser um hóspede lá. O inferno foi feito para ele e para os seus seguidores. Legal. Então a gente leu em Hebreus que o homem morre uma vez só. A gente leu aqui em Lucas a história do céu e do inferno e da não comunicação de um lado com o outro. E quando Jesus voltar, então, você está perguntando o que acontece depois da morte, né? Então o corpo se separa, tem os que vão para o lado bom, tem os que vão para o sofrimento. Só que a gente lendo a Bíblia, né? Não é um livro só, é lendo o Novo Testamento inteiro, a gente depreende o seguinte, que vai ocorrer uma ressurreição dos mortos. Então Jesus vai voltar, esse é o último dia da existência humana. Jesus vai voltar, os mortos vão ressuscitar, quem estiver vivo e for salvo vai ser transformado, os mortos todos ressuscitarão, todos. Tá? Então você está lá com... Agora você morreu, você está no céu, mas você vai voltar, agora você vai ter um corpo físico. Então todos nós ressuscitaremos, claro, se estivermos mortos, né? Nós ressuscitaremos. E aí então vai ter o julgamento final, onde os salvos vão morar nos novos céus, na nova terra,
e os condenados vão para o inferno. Credo, é isso que vai acontecer? É isso que vai acontecer. Eu estou falando aqui rindo, estou falando de bom humor, mas na realidade o meu desespero era que as pessoas fossem salvas. Você imaginar que a Terra tem 7 bilhões de habitantes, acho que é 7, 6 ou 7, posso estar enganado. E só uns 2 bilhões são cristãos, e desses cristãos a gente nem sabe quantos são salvos, porque tem muita gente que se declara cristão, mas nem sabe o que é cristianismo, nunca aceitou Jesus. Meu vídeo já está imenso, vamos lá para Coríntios para eu terminar. Eu vou ler agora a primeira carta de Paulo aos Coríntios. É uma carta que Paulo escreve para uma igreja em Corinto, que era uma das igrejas mais problemáticas que existia ali. Nossa, ele fica assim discutindo com eles, porque eles têm problema com um monte de coisa, eles têm irmão brigando com irmão, tem um membro da igreja que dorme com a mulher do pai, é um rolo do caramba, uma igreja terrível. E tinha um grupo dentro dessa igreja que não acreditava na ressurreição de Cristo e nem na ressurreição dos mortos depois. Então, olha só, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outras e os peixes outra. Há corpos celestes e também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e dos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, outro das estrelas. As estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita é imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, abre parênteses, o último Adão é Cristo. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. E eis que lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Você pode terminar de ler depois, isso é muito lindo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Eu comecei a ler a partir de um ponto, aí você pode ler. Mas o fato é o seguinte, você vai morrer. O seu corpo vai para o pó. A sua alma pode ir para Deus, a sua alma pode ir para um local de sofrimento. Vai terminar a história da redenção, Jesus vai voltar, que é quando soar a última trombeta. Jesus vai voltar, todo mundo vai ressuscitar. Agora você não está mais em espírito, agora você vai estar num corpo físico, que vai ser um corpo bem diferente. Ninguém vai ser banguela, ninguém vai ser gordo, ninguém vai ter problema, não vai ter careca, eu acho, tá? Todo mundo vai ressuscitar. Aí, nesse dia, nesse momento, os que morreram salvos vão para o novo céu e nova terra, vai se fazer tudo novo, tudo lindo e maravilhoso, melhor do que era ali no primeiro paraíso com Adão e Eva. E quem não foi salvo, quem não creu em Cristo, essa pessoa vai junto com o diabo, junto com o anticristo, junto com a besta, junto com aquela galera toda, vai todo mundo para o inferno viver em sofrimento. Olha o meu computador apitando aqui. Sai daí, computador. Ninguém quer ouvir você apitando. Então é o seguinte, se você não entregou sua vida para Cristo, entrega. Tetel, como é que eu faço isso? Você faz assim, você assume que você é um pecador. Assume, eu sou um pecador mesmo. Jesus, me perdoa, se arrependa
dessa sua vida de pecador. Aí você pede para Jesus te salvar. E você tem que crer que Ele veio, que Ele morreu, depois de 3 dias ressuscitou, e que Ele fez isso por você, como um sacrifício, que eu li ali em Hebreus para você. Aí você vai ser salvo, aí a sua vida vai mudar. Ah, mas para ter a salvação eu não preciso fazer... Não, você não precisa fazer nada, é só isso. Aí é claro que depois você vai entrar num processo de santificação, sua vida vai mudar. A sua perspectiva das coisas vai mudar muito, mas vai mudar muito. E aí então você vai passar a ter paz. Você vai passar a ter paz agora vivo, não importa o que aconteça. Não estou dizendo que sua vida vai virar um mar de rosas, mas estou dizendo que você vai ter a paz, que é a paz que só Cristo pode dar. Então a sua vida vai ser outra. Se você está em sofrimento insuportável agora, se você tem angústias, se você acha a vida sem sentido, as coisas vão passar a ter sentido, as coisas vão mudar bastante, tudo vai fazer sentido, a sua vida vai ser outra, você vai ter a sua vida transformada, você vai passar a ter paz, e aquelas coisas do inferno que vivem atrapalhando a sua vida, vai mudar muito. Tudo isso daí vai continuar tendo luta? Vai, mas sua vida vai mudar muito, sua vida vai ficar de outra cor, sua vida vai ficar maravilhosa, porque você vai ter o Espírito Santo dentro de você. Que você tenha uma linda semana, um dia abençoado, que seja tudo lindo para você. Se você quiser alguma referência bíblica, quiser trocar uma ideia, manda um direct, manda uma mensagem aí no YouTube. Beleza, gente? Desculpa o tamanho do vídeo, me empolguei demais. Um grande abraço.